Bolsonaro é o presidente mais perseguido na história do Brasil, afirma o Nix Lorenzoni em entrevista amanhã RDC. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Pergunta o ministro sobre retomada do desenvolvimento no Rio Grande do Sul, reabertura de empregos, mais comida na mesa dos gaúchos. Qual a participação do governo federal nesse cenário? Quando a pandemia começava a ganhar o mundo, vindo lá da China, o mundo todo sem saber como proceder, e o presidente Bolsonaro diz a seguinte frase: precisamos equilibrar o combate à doença, o combate à pandemia, com a preservação da vida, dar todas as condições a que o SUS brasileiro possa se equipar e proteger e cuidar as pessoas, e, por outro lado, o outro lado da coluna do equilíbrio era proteger os empregos, os meios de renda, porque existiam milhões de pessoas que trabalhavam de dia para comer à noite e nós precisávamos proteger esses que são chamados de invisíveis. Portanto, o presidente Bolsonaro, dali para frente, tomou uma série de medidas e esta fala dele só foi replicada e só foi novamente reafirmada pelo diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde quase 4 meses depois. Aí vieram líderes da ONU, aí vieram presidentes e primeiros ministros dizer coisas semelhantes ao que disse o presidente Bolsonaro. Criamos o auxílio emergencial, criamos o BEM, que conseguiu manter 12 milhões de empregos de carteira assinada no Brasil, criamos o PRONAMP, criamos uma série de linhas de financiamento para todos os setores da economia brasileira, e o resultado desse gigantesco esforço do ano passado, e que continua este ano, ele se contrasta com as decisões tomadas por prefeitos e governadores de fazer lockdown, de fechar cidades, de interromper o ciclo de atividade econômica, levando a milhares de pessoas a perderem os seus empregos ou as suas atividades. No auxílio emergencial, nós achamos 26 milhões de invisíveis, pessoas que nunca tinham sido encontradas por nenhum governo anterior. E o que ocorre? Essas pessoas foram mantidas, sustentadas pelos diversos programas que o presidente Bolsonaro criou para dar condição a que o Brasil, no final do ano passado, em vez de cair o seu PIB 11%, como era a previsão dos jornais, principalmente do centro do país e das televisões, o Brasil diminuiu apenas 4% do seu PIB, foi um dos países que apresentou a melhor recuperação econômica no enfrentamento à pandemia. E este ano, todas essas medidas deram continuidade e o presidente Bolsonaro tem recebido de organismos internacionais e nacionais, empresas que fazem avaliação de países, a estimativa de que o PIB brasileiro deve crescer entre 4% e 5%. Portanto, nós estamos falando de um país que enfrentou a pandemia com todos os meios que dispunha. Houve um esforço, tanto é que o Brasil tem o maior índice de curados do planeta em relação às pessoas que adoeceram da doença. E o Brasil hoje, tirando os 3 países produtores de vacina, a saber, China, Índia e Estados Unidos, é o primeiro lugar em todo o mundo em número de pessoas vacinadas. Chegamos aí a mais de 120 milhões de doses já distribuídas. Esse esforço permitiu que o Brasil não naufragasse e o Rio Grande do Sul também. Apesar das medidas equivocadas que foram tomadas no nosso estado, apesar do atrapalho continuado pela falta de entendimento e liderança do governador e, principalmente, com o resultado do ano passado, que 75 mil empresas gaúchas fecharam. Esse é o drama do Rio Grande. E, por isso, que há necessidade de o governo federal manter o auxílio que tem mantido as pessoas, as empresas, para que elas possam se reconstruir, né? Seria muito bom se os governadores ajudassem e não criticassem o governo federal.
Ministro, bom dia. Yasmin Luz falando com o senhor. Mais uma vez, obrigada por participar com a gente aqui no Manhã RDC. A minha pergunta é, o senhor acredita que há uma perseguição contra o atual governo e contra o presidente Jair Bolsonaro durante os depoimentos da CPI da pandemia? Bom dia. Na verdade, a CPI ela é um instrumento de construção de uma narrativa. Nenhum presidente brasileiro, e aí eu vou me valer da experiência do Armando Burri, desde a redemocratização do país, foi atacado de uma forma visceral, intensa, como o presidente Jair Bolsonaro. Qual é o problema? O presidente Jair Bolsonaro comanda o único país relevante do mundo que tem um governo de direita. Esse é o problema. Um governo que é conservador nos costumes, nos seus fundamentos, nos seus princípios, que é liberal nas ações na economia, e é por essa razão que o Brasil não naufragou. Nós soltamos a economia brasileira, nós desregulamentamos, nós simplificamos procedimentos, ou seja, o governo vem tirando, como diz o próprio presidente, o governo do cangote do produtor rural brasileiro, do produtor urbano brasileiro. O que nos atrapalhou e muito neste período foi a total falta de critério que nós assistimos no ano passado, com as cidades interrompendo a sua dinâmica. Mais de 2.000 cidades foram fechadas no ano passado sem ter nenhum caso de Covid. Foram fechadas por quê? Qual a razão? Não havia nenhum fundamento técnico, né? E de lá para cá, a gente vê nesta CPI apenas a construção de uma narrativa para tentar imputar ao presidente responsabilidades que ele não tem. No mundo todo, quase 4 milhões de pessoas, lamentavelmente, e eu, como cristão e evangélico, eu boto todo dia meu joelho no chão e peço para que Deus conforte as famílias de quem perdeu um ente querido. Eu sei o quanto eu perdi muitos amigos nessa pandemia. Agora, o único lugar no mundo que o presidente da República é acusado de que todas essas pessoas perderam a sua vida por responsabilidade dele é no Brasil. Em nenhum outro país do mundo isso acontece. Por quê? Porque todo mundo sabe que essa é uma doença completamente desconhecida pela ciência. A ciência vem fazendo um esforço redobrado para poder entender. Quando nós começamos, tinha 1 ou 2 medicamentos para fazer tratamento. Hoje tem mais de 17 medicamentos conhecidos pelo mundo todo que podem servir tanto para o tratamento imediato quanto para o tratamento na hospitalização e que ajudam e muito. Já alguns laboratórios desenvolveram, aceleraram pesquisas e chegaram tanto a estimulantes da imunidade das pessoas ou drogas que são consideradas como eficazes, mas substâncias hoje que a aquisição dela custa $500 e $1.200 no tratamento. É para muito poucos. E a sociedade brasileira foi levada a uma politização tal por setores da imprensa que, e claro, fundamentado em ações da oposição, aonde nós politizamos o único, talvez um dos raros consensos, vamos dizer assim, da medicina, que é quanto mais rápido é feito o diagnóstico e quanto mais imediato é feito o tratamento em qualquer doença, pode ser um câncer, pode ser uma doença infecciosa, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma doença cardiocirculatória. Ou seja, quanto mais rápido o diagnóstico e quanto mais rápido iniciar o tratamento, maior a chance do paciente superar aquela enfermidade e maior a chance dele vencer aquela enfermidade. No Brasil, se levou a um tal grau de debate político de fatos médicos que se retirou dos médicos brasileiros a autonomia. Ou seja, apesar deles terem a autonomia e o governo ter respeitado a autonomia médica, o debate acabou dividindo a medicina. Não teria sido muito melhor se tivesse uma união de todos os médicos em torno de fazer diagnóstico rápido e fazer tratamento rápido, seja lá qual é o tratamento. Eu não estou aqui, não sou eu que vou dizer para médico o que ele vai fazer. Agora, se nós pudéssemos ter unido todos os médicos brasileiros, será que nós não teríamos perdido, talvez, 100, 150 mil pessoas não teriam deixado de perder sua vida? Este é um ponto de interrogação que a história ainda vai cobrar daqueles que produziram esse fato no Brasil.